Olá, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as minhas 4 fontes de renda como autora, como escritora, como que eu faço já há 7 anos, desde 2017 que eu trabalho exclusivamente como escritora, como que há 7 anos eu me sustento, ganho a minha vida somente como escritora, sem precisar ter um trabalho paralelo, realmente vivendo a minha vida de artista, uma vida criativa. Hoje eu comprei um apartamento em São Paulo, então esse apartamento aqui está cheio de caixa, inclusive, né? Porque eu acabei de me mudar. Então, tudo que eu quis realizar, assim, tudo não, né? Assim, se eu quiser para Paris amanhã, eu não posso, o valor do euro tá absurdo. Mas, assim, vontades que eu tinha de fazer uma viagem para Florianópolis, para Santos, para Ubatuba, né? Também, gente, eu não fiquei milionária, tá? Não fiquei, não. Pé no chão, mas assim, consigo ter uma vida confortável, né? Comprei um apartamento de um quarto, não é assim, nossa, super luxuoso, mas poxa, é o meu apartamento, né? Então, consegui, através da minha escrita, receber, né, várias coisas, consegui, então, ter, né, uma fonte de renda constante. E como que eu fiz isso? São 4 formas que eu uso hoje para viver da minha escrita. Quando eu comecei, lá em 2017, eu comecei trabalhando como ghostwriter. Alguns de vocês já devem saber isso, quem me acompanha no Instagram já me viu falando sobre isso. O ghostwriter, ele é um escritor contratado por uma pessoa para escrever um livro sob encomenda. Normalmente é biografia, mas às vezes pode ser que esse livro seja um livro de ficção, ou o seu cliente às vezes ele é um médico, né, que ele quer escrever um livro sobre a área de pesquisa dele, um neurocientista, um psicólogo, né, já atendi vários clientes, psicanalista, psicólogo, médico, celebridade, empresário, né, quer escrever um livro de negócio para aumentar a credibilidade, né? Só que essa pessoa não tem tempo para escrever. O que acontece? Essa pessoa tem o quê? Dinheiro. O que, que ela não tem? Tempo. Ela tem dinheiro, mas ela não tem tempo. Então ela contrata um escritor profissional para escrever esse livro para ela, né? Isso não é necessariamente errado, tá, gente? Assim, tem gente que acha que é antiético, mas se você parar para pensar, você está pegando os conhecimentos da pessoa e organizando de uma forma que fique um livro bom de ler, né? De uma forma que fique um livro coerente, porque você que é o escritor sabe contar uma história, sabe dividir os capítulos, mas o conteúdo é da pessoa. Você não vai inventar o conteúdo, né? Então o trabalho do ghostwriter é esse, tá? Essa questão de se é ou não antiético é bastante subjetivo. Na minha visão, fazendo um contrato, deixando tudo alinhadinho, eu não vejo problema nenhum em trabalhar como ghostwriter, tá? E foi assim que eu comecei lá em 2017. Nessa época, eu cobrava. O primeiro livro que eu fiz foi uns 50 mil reais, foi 50 mil reais por um trabalho de 6, 7 meses, tá? Então faz aí a divisão. Eu tava ganhando uns. Nossa, a matemática é difícil para mim. Eu tava ganhando tipo uns 6, 7 mil reais por mês. Que na época, né, 2017, 2018, o custo de vida era um pouco mais barato que hoje, estava um salário excelente para um escritor. E honestamente, eu trabalhava 1 hora por dia. O que mais demandava, assim, desse trabalho era as reuniões com o cliente, né? Principalmente no meu caso, onde eu encontrava o cliente presencialmente, então a gente pegava, ia para um café aqui em São Paulo, geralmente um ambiente mais chique, requintado, né? Porque você está trabalhando com um cliente que tem um alto poder aquisitivo. Só que essa parte é legal também, né? Às vezes você tem contato com a família dele também, com os amigos, os filhos, né? Para entender melhor como que é a vida dessa pessoa. E, honestamente, gente, era um trabalho muito legal e muito bem remunerado, e você trabalhava super pouco. Só que você tem que ter, tipo, um bom relacionamento com o seu cliente, senão fica uma bosta. Eu já tive um trabalho de ghostwriting onde eu não tive um bom relacionamento com a cliente, ela ficava desmarcando reunião, eu não consegui fazer o trabalho e assim eu me senti super mal, né? Então, quando você tem um bom relacionamento com o seu cliente, é excelente, tá? E foi assim que eu comecei. A segunda forma de viver da escrita seria publicando e-books na Amazon Brasil. Essa foi a segunda forma que eu comecei a testar lá em 2019, né? Eu tinha um livro publicado na Amazon em 2016, que na época eu fiz um lançamento para esse book.
Ninguém comprou, assim, alguns amigos, algumas pessoas compraram. Só que nessa época, 2016, não sei se vocês lembram como era, mas quase ninguém lia e-book. Quase ninguém tinha o Kindle. As pessoas acharam muito estranho que eu estava publicando livro por lá. E eu até consegui, né, fazer, mesmo assim, com poucas vendas, eu consegui fazer com que esse livro fosse número 1 best-seller em toda a loja da Amazon dos Estados Unidos, na categoria literatura em língua portuguesa. Então foi uma coisa absurda, assim. Teve, sei lá, tipo, 20 vendas em um dia, né? E isso foi suficiente para que o meu livro fosse o número 1. Eu fiquei tipo, ah, meu Deus. Só que depois disso, o livro não vendeu mais. Ficou 3 anos, né, de 2016 até 2019, sem vender absolutamente nada. Para não dizer nada, vendeu uma cópia. Mano, quando eu vi essa uma cópia, eu chorei de alegria. Porque falei, cara, não vendeu nada. E aí teve uma venda de cópia, que ainda por cima foi uma pessoa maravilhosa que não só leu, como deixou uma avaliação. Muito obrigada. Lembro até hoje o nome dessa pessoa. O nome dessa pessoa é Flávia. Não lembro o sobrenome, mas assim, gratidão. E isso, essa uma avaliação, essa uma leitura, depois de 3 anos, se 3 meses estava tranquilo, 3 anos, tem absolutamente nada, 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 nenhuma venda. Eu olhava o gráfico da Amazon, era 0 vendas. Foi o que me fez ter esperança e ter vontade de voltar a escrever e publicar livros na Amazon. Vocês têm noção, gente? Uma pessoa, o ato de uma pessoa. É por isso que eu falo, quando você lê um livro e você gosta, e esse livro é de um autor brasileiro, de um autor iniciante, um autor, assim, iniciante-zaço, desconhecido, gente, por favor, estimula, deixa a avaliação, vai atrás dele na rede social, manda uma mensagem, fala, li seu livro, gostei. Isso faz muita diferença. Pensa lá como que eu tava em 2019, assim, desesperada, porque ninguém lia meus livros. Eu era obrigada a trabalhar como ghostwriter, porque eu não tinha mais vontade de escrever os meus próprios livros. E aí, essa uma avaliação, ela me fez ter vontade de voltar a publicar os livros na Amazon. Então, eu peguei uma coletânea de contos que eu tinha, fui lá, coloquei na Amazon, não vendeu. Eu comecei a descobrir que você precisa, na Amazon, então, escrever para o mercado, que é algo que eu falo bastante no meu curso para escritores, escritor empreendedor, onde a gente foca nessa parte de publicação de livros para a Amazon. Você precisa escrever um livro que tenha demanda de mercado, senão não faz sentido, né? Não é que não faz sentido, para você vai fazer sentido, mas o seu livro não vai ter uma quantidade grande de vendas, de avaliações, não vai subir no ranking. Então eu comecei a entender isso, eu comecei a estudar o algoritmo da Amazon, eu fiz vários cursos nos Estados Unidos, eu li tudo que tinha de livro sobre isso, adaptando para o mercado brasileiro. Naquela época, ninguém falava sobre isso aqui no Brasil. Eu fui o primeiro curso, eu lancei meu curso em 2019, foi o primeiro curso a falar sobre publicação digital, focando em e-books na Amazon e em publicação independente. Ele foi o primeiro curso, tanto que algumas pessoas, né, que já estavam estabelecidas no mercado digital, por exemplo, a carreira literária, na época, né, até me referenciou, me indicou, né, para as pessoas, para os alunos, porque não tinha mais ninguém falando sobre isso. Hoje, já tem várias pessoas falando sobre isso, né, não é mais assim, nossa, um diferencial só a Marcela, tipo, não, tem várias pessoas, mas lá em 2019 era só eu. E com isso, eu comecei a publicar vários livros na Amazon. Eu descobri que se eu publicasse mais de um livro por ano, dentro do mesmo tema, eu ia começar a crescer, que isso ia levar um tempo, mas que eu conseguia analisar, né, as tendências e descobrir os livros que dava bom. E aí, com isso, é possível, totalmente possível, ganhar uma remuneração na Amazon, né? Então, hoje, eu ganho aí em torno de uns R$ 500 por mês. Claro, tem mês que é um pouco mais baixo, tem mês que vem, tipo, R$ 200. Enfim, é um valor baixo ainda, tá? Não é um valor que eu nunca prometo para ninguém que ela vai viver exclusivamente da escrita dos livros da Amazon, a menos que essa pessoa resolva escrever um livro de romance ou um livro erótico, que aí sim ela consegue, tá? Mas do contrário, vão ser valores menores, mas que sim acabam contribuindo, né? É uma fonte de renda a mais, e é uma renda que está entrando todos os meses sem que você precise se preocupar com isso, né? Então, uma vez que o livro está publicado, a Amazon está gerando renda ali para mim. A terceira forma, que, enfim, né,
todo mundo sabe, não é mistério para ninguém. É muito comum hoje em dia os escritores terem cursos online, né? Então eu foquei em criar uma carreira, né? Em criar uma produção de conteúdo e cursos para escritores, para ajudar escritores, bem como mentorias e consultorias focadas em escritores, né? Então hoje eu tenho um combo de cursos onde você faz uma assinatura anual e você tem acesso a todos os meus cursos e a todos os cursos que eu ainda vou gravar durante o período de um ano, tá? Eu vou deixar, inclusive, o link para isso aqui na bio. E dessa forma eu consegui aumentar muito os meus ganhos, chegando a 15 mil reais por mês, tá? E a quarta forma, que também se fala muito aí na internet, é o copywriting, né? Então, também lá por 2020 eu comecei a trabalhar como copywriter, porque eu vi que além de vender os meus cursos online e além de ter os meus livros publicados na Amazon, eu precisava também trabalhar como copywriter, porque eu queria muito aumentar a minha renda de todas as formas possíveis. Então, essa mentalidade, gente, de uma pessoa que quer prosperar, né? Então, assim, não é porque eu tô só e-book na Amazon, é só curso, não. Cara, estão me chamando para trabalho de copy, começaram do nada a me chamar para trabalho de copy. E na época eu nem queria, né? E começaram a me chamar, Marcela, você que escreve, pelo amor de Deus, faz isso aqui para mim, escreve essa página de vendas. E aí eu comecei, eu descobri que eu era boa, eu descobri que era muito fácil para mim, e eu descobri que eu conseguia fazer os clientes ganharem muito dinheiro com a minha copy. Então, com isso, eu criei mais uma fonte de renda, né? E com a copy veio também as consultorias de copy, que foi aí que eu escalei mesmo os meus ganhos, que são venda de 1 hora de consultoria, né? Então, um empresário, ele me contrata para olhar todo o copy aí do negócio dele, né? Então, o que está rolando de e-mail marketing, como é que estão as páginas, como que está funcionando hoje, e eu faço toda essa análise para ele em uma consultoria de 1 hora e eu consigo cobrar até R$ 1.000, tá? Então eu já cobrei R$ 1.000 por essa consultoria e é maravilhoso. Além das tutorias também, né? E aí dentro de uma mentoria de marketing digital, eu sou contratada para ser tutora oficial, onde eu posso estar todos os meses, então, trabalhando com uma equipe e dando tutoria de copy para esses alunos, e também é um trabalho muito bem pago. Então, essas são as 4 formas que eu encontrei de viver da minha escrita hoje. Existem outras, tá? Existem inúmeras formas. Algumas eu sei como funcionam e até recomendo para os meus alunos, mas as que eu utilizo hoje são essas. Para vocês entenderem que é totalmente possível você viver como um artista, você viver uma vida criativa. Não necessariamente você vai ficar milionário, né? Então esqueçam o que as pessoas falam aí na internet de fazer 100 mil reais. Isso é um pouco excessivo, né? Não focaria nisso agora, mas é totalmente possível você conseguir se sustentar.